Bom, a gente vai falar sobre campo magnético e algumas características que a gente tem aqui, né, que são importantes dentro desse tema. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, o que seria um ímã. Então, o ímã, ele vai ser um dispositivo que tem propriedades magnéticas. Então, o ímã, ele vai ter dois polos, que é o polo norte e o polo sul, tá? E ao redor desse ímã a gente tem o campo magnético. E esse campo magnético é uma região no espaço onde a gente pode ter interações magnéticas. E essa região ela é predominantemente com as linhas de campo, ou seja, são linhas imaginárias que a gente tem ao redor do nosso ímã. Essas linhas elas entram no polo sul. Então ela sempre vai ser direcionada aqui do polo sul e sai no polo norte. Então sempre vai ser assim. Uma coisa que a gente deve fixar na mente também sobre ímãs é que se a gente sair quebrando ele em vários pedaços, a gente não vai ter a separação dos polos. No caso aqui do polo norte e do polo sul. É impossível a gente separar esses dois polos. Eles sempre vão existir juntos. E quanto mais a gente fragmenta o nosso ímã, a gente vai chegar na menor porção possível, que a gente chama, no próximo tópico que está aqui, ó, de ímã elementar. Então a menor porção possível vai ser chamada assim, tá? Uma aplicação que a gente tem aqui dos ímãs é nas bússolas. E é onde entra já um questionamento que eu coloquei aqui, né? A Terra é um grande ímã? A resposta para isso aqui é que sim, tá? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem o globo, tá? Então aqui a gente vai ter o norte geográfico e aqui embaixo a gente vai ter o sul geográfico. Se a gente suspender um ímã, que é a ideia do caso da bússola, a gente vai ter interação com esses polos, tá? Já que a Terra é um grande ímã também. Então vamos pressupor que eu tenho aqui uma barrinha com propriedade magnética, né? Então quem é que vai atrair quem? Quem é que vai direcionar quem? Então, para o norte geográfico, quem vai estar apontando nessa parte superior, vou puxar aqui ao lado, nessa parte superior, vai ser o sul magnético. Então, sul magnético. Aqui nessa outra parte de baixo é o outro polo oposto, né? Então, quem é que vai atrair para o sul? O norte. Então, aqui vai ser o norte magnético. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa porque é bastante recorrente em alguns vestibulares. Tranquilo? Então, a Terra ela vai ser um ímã, sim. A gente tem o norte geográfico, tem o sul geográfico, mas quando a gente suspende um ímã, quem vai apontar para o norte geográfico é o sul, é o oposto a ele, né? E quem vai apontar para o sul geográfico vai ser o norte magnético. Outra coisa que também é interessante a gente falar é sobre a força, né? Que é o próximo tópico que a gente tem aqui. A força magnética. A força ela vai ser descrita com essa equação. F igual a Q multiplicado por V multiplicado por B multiplicado pelo seno de θ. Então essa daqui vai ser a equação que descreve a força magnética, certo? A unidade de força que a gente tem aqui, o F, vai ser em homenagem ao Isaac Newton, né? Toda força é dada em Newton. Esse Q é a carga elétrica, é dada em Coulomb. O V é a velocidade da partícula, então a gente tem uma partícula se deslocando em alta velocidade. A gente usa o padrão internacional de unidades e medidas, o SI, e ela é dada em metros por segundo. Esse B, que é o campo magnético, é dado em Tesla.
Então a unidade vai ser um T maiúsculo, em homenagem ao Nikola Tesla. Bom, e o seno de θ, né? Então a gente pode ter aí um ângulo e a gente vai colocar o seno desse ângulo. Tranquilo? Então basicamente sobre força magnética a gente teria isso daí. E também a gente tem o movimento circular de algumas partículas dentro de um campo magnético. Tranquilo? A equação que descreve esse movimento circular vai ser dada por isso aqui: R igual a M vezes V dividido por B vezes Q. Então R vai ser o raio de rotação da nossa partícula, que vai ser dado, puxar a setinha aqui, botar em amarelo, puxando para cá. No SI é dado em metros. A gente tem o M, que é a nossa massa, dada em quilogramas. V, que é a velocidade, né? Metros por segundo. O B a gente viu agora aqui na equação da força, né? Que é dado em Tesla, que é o campo magnético. E esse Q vai ser a nossa carga, né? Que é dado em Coulomb. Então quando a gente tiver uma carga se movendo dentro de um campo magnético, ela vai sofrer uma rotação. Ou seja, sofrendo rotação a gente tem um movimento circular. Então são essas coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado. Eu trouxe uma questão aqui para a gente responder. Vamos virar aqui. Mudar a cor, né? Então a questão diz o seguinte: um objeto de relação carga-massa igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb por quilograma desloca-se a 0,25 metros por segundo em um plano horizontal, com movimento circular uniforme, sobre a ação de um campo magnético de 100 Tesla, perpendicular. Cuidado, perpendicular, possui um ângulo de 90 graus. E o seno de 90, que a gente vai precisar substituir lá na equação, a gente já vai colocar ele como sendo 1. Então, perpendicular ao plano. A aceleração desse objeto vale em metros por segundo. Bom, então já sei que eu tenho que utilizar aqui força magnética. Vamos separar os dados que a gente tem, né? A gente tem a relação ali, que é da carga-massa, ou seja, a razão, né? Q dividido por M. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb por quilograma. Então a gente tem isso aqui. A gente também tem a velocidade da partícula, V igual a 0,25 metros por segundo, e tem um campo, né? Campo B. Então B deve ser igual a 100 Tesla. Eu quero saber aqui quem é a aceleração. Quem vai ser a aceleração da partícula? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos ter que relacionar a equação que descreve a força magnética com isso aqui, ó, com o que a questão está pedindo, a aceleração. Então, quando envolve aceleração e força, a gente pode utilizar a segunda lei de Newton. Só lembrando que a segunda lei de Newton é descrita como sendo a força resultante igual o produto da massa e a aceleração. Então, a força magnética ela vai ser igual à força resultante. Tá? Então, força magnética. Já desprezando aqui a parte perpendicular, né, que eu já adiantei, que vai ser o seno de 90 que vale em 1. Então, basicamente, a gente ficaria com a carga multiplicado pela velocidade multiplicado pelo campo B. Isso igual a massa vezes a aceleração, que é a nossa segunda lei de Newton. Eu quero saber aqui quem é a aceleração, né? É isso que a questão quer.
Então basicamente eu vou passar essa massa dividindo e já vou fazer a inversão direta. Então a aceleração ela vai ser descrita como, colocando aqui carga, velocidade e o campo dividido pela massa. Então vamos substituir, né? Então a gente vai ter aqui A igual, substituindo o valor da carga e da massa, né? Que a gente tem aqui a relação da carga-massa. Deixa eu destacar aqui para vocês. Observe aqui, ó. Carga-massa, que corresponde a 4 vezes 10 a menos 3. Eu vou ter que substituir no lugar disso, colocando 4 vezes 10 a menos 3, multiplicado pela velocidade, está aqui ao lado, né? 0,25, multiplicado pelo campo. Ou seja, quem é o campo? Colocando aqui 100. Então quem vai ser a aceleração? Bom, então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, multiplicando 4 vezes 0,25, isso aqui vai dar 1. E 1 multiplicado por 100 é 100. Então vai ficar 100, repete a base 10 que eu ainda não resolvi com ela, né? 10 a menos 3. Deixa eu fazer esse 3 direito, né? Vou apagar aqui. Vamos lá. Não ficou muito bom, mas está aí, é o 3. Bom, então eu vou fazer o seguinte aqui. Não bate a resposta que a gente tem aqui, porque os valores que a gente tem nas opções não está com a base 10. Então a gente vai ter que remover ela. Então quem vai ser a aceleração? Observe que a gente tem aqui elevado a menos 3. Eu vou ter que deslocar 3 casas. Como a gente viu em uma das aulas que eu falo sobre a notação científica. Então, deslocando 3 casas, nesse caso, para a esquerda. Deslocando 3 casas, a gente vai ter 0,1. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, essa daqui vai ser a aceleração da partícula dentro do campo magnético, que vai dar exatamente, cadê aqui, 0,1, essa é a letra C, né? É 0,10, então 0,1 metros por segundo ao quadrado. Bom, então basicamente é isso que a gente tem para explorar sobre campo magnético, ímã elementar, força, rotação de partículas dentro de um campo magnético, e aqui o nosso exercício, tá? Valeu!